Então, analisando bem a questão sobre filhos espirituais, de novo, acho que, para mim, o meu argumento já foi. Melhor, eu acho que, ao contrário do que dizem as pessoas, a casa caiu não, a casa não caiu não. E dizer que, na verdade, não. Havia sim a preocupação com a questão do retorno ministerial, e eu não discordava das pessoas que diziam que deveria haver um retorno ministerial, e eu não havia, naquele momento, aceitado isso. Eu aceitei que talvez fosse uma boa ideia não falar sobre a questão dos mandamentos, mas eu também achava que ter-se-ia de resolver a situação, mesmo talvez falando sobre os mandamentos, uma vez que isso poderia ajudar pessoas, porque havia um comentário que eu não aceitava na época, e hoje eu não aceito por outros motivos, né? Mas na época eu não estava aceitando e queria que essa situação fosse resolvida e gerava algum tipo de dúvida sobre a questão da árvore, né? Então, a questão da árvore é que me gerava uma dúvida. Ah, não sei, porque a árvore foi tombada, porque a árvore não sei o quê, porque a árvore carregava pessoas. Eu não tinha pensado muito bem sobre essa questão, mas eu já havia escutado essa comparação, inclusive na Bíblia. E eu vi que essa situação estava mal resolvida. Eu falei, não, mas não aceito que essa árvore tenha, vamos dizer, terminado desse jeito. Perceba que eu não entendia ali a comparação, né? Eu apenas, acho que, inclusive, é uma questão que eu apenas fui responder esse ano, inclusive, né? Então, não, havia a questão da árvore e eu falei, não, peraí, como que a árvore caiu? Não acho que isso seja uma coisa aceitável. Né? Não acho que se eu fui uma árvore, eu tenho que analisar os motivos pelos quais, eventualmente, eu saí da atividade. Então, não é questão de cair ou não cair, tem que analisar os motivos. E eu não estava aceitando essa questão da árvore. Então, portanto, eu achava sim que tinha que fazer ali o retorno para a atividade para que de alguma forma se resolvesse o que se teria de fazer em relação a essa questão. O que seria, na verdade, não digo, mesmo talvez não necessariamente em relação à pregação, porque ter-se-ia de ver. Mas, no caso, a igreja teria que ser questionada sobre o que se teria de fazer. Então, por isso que eu achei que essa questão não estava fechada, porque eventualmente eu iria fazer o ia fazer, vamos dizer, um contato em algum momento para verificar como é que ficaria essa questão, entendeu? Mesmo para isso, eu precisaria, vamos dizer, angariar alguma coragem. Então havia essa questão da árvore aí, que eu me lembro que eu não aceitava, e falei, mas peraí, como assim se eventualmente o prejudicado fui eu, que se atacado, o atacado fui eu? Então como que a árvore, né, de alguma forma, não instalasse, eventualmente eu tinha saído para evitar conflitos argumentativos. Que eu só acho que não seria, vamos dizer, um problema se não houvesse mais querela argumentativa nenhuma. Agora, a partir do momento que houvesse uma questão argumentativa, já não faria sentido. Né? Eu comprovaria que eu estaria certo, que foi, na verdade, o que aconteceu nas situações em que eu tentei retornar. Então, esse complemento aí. Não, havia sim a ideia de retorno ministerial, havia sim essa dúvida sobre a questão do retorno ministerial, justamente por essa questão da árvore. Né? A árvore caiu, não. Como assim? A árvore caiu, mas porque foi atacada. E se eventualmente eu recebo ataques, as outras pessoas podem ficar perplexas ao observar. Uma pessoa está falando uma coisa, a outra está falando o contrário. E isso eu entendi isso como sendo ruim para o ministério. Se isso é entendido como árvore, eu estou falando, não, peraí, a Bíblia está interpretando como se eu, de alguma forma, fosse uma árvore, alguma coisa nesse sentido. Eu não estava entendendo exatamente essa interpretação. E eu justamente não aceitava. Por isso mesmo era uma questão que incomodava. E me fazia ter essa dúvida de, poxa, talvez a questão do retorno ministerial é interessante. Pelo menos eu vou ter que indagar alguém da igreja e mesmo alguém ou alguma coisa nesse sentido. Então esse é o complemento aí, dizendo que essa questão não estava resolvida justamente por outros pontos que outros comentários até bíblicos que deixavam a questão em aberto, né? Então, quando vocês fizeram a orientação, né, outro comentário que eu vi por aí, não, mas você tá cegando, você está pegando o teu próprio problema e cegando negativo. Não é isso que está acontecendo. Eu não estou me cegando com nada.
O que eu estou dizendo é que, parcialmente, a argumentação que foi dita contra mim de deixar as pessoas presas é uma argumentação errada. Essa argumentação é errada. Agora, que depois se pode eventualmente retornar e falar sobre os mandamentos para as pessoas, essa questão teria que ser debatida. Há depois, não no momento em que há ataques argumentativos. Então, essa era a questão que estava, vamos dizer, mais em voga. Vocês que diziam que tinha que ficar lá e ficar deixando as pessoas perplexas, respondendo. E as pessoas lá estranhando. Então, eu não concordo com isso. Mas, essa é a interpretação deles, eu não concordo. Eu concordo em retornar depois. Porque justamente a Bíblia falava essa questão da árvore. Eu falei, mas a árvore, a hora a árvore caiu, a árvore foi tombada. Eu falei, mas peraí, mas lógico, porque eu fui atacado e iriam acontecer muitas coisas ruins no, no ministério. E é isso. Né? Então, havia esse incômodo, não só por essa questão argumentativa, que eu já falei tanto né, sobre embates argumentativos, mas não é só isso. A questão é que havia justamente essa questão de a árvore caiu. Pô, peraí, como a árvore caiu? Se há uma explicação para isso, entendeu? É essa questão. E outros argumentos que eventualmente também incomodavam nesse sentido. Então, eu discordo. Aí havia, sim, questões bíblicas que incomodavam nessa questão de retorno ministerial e que eu não concordava e que acho que deveriam, de alguma forma, ser trabalhadas. E é isso aí. Valeu!